Os mascotes fazem parte da cultura do futebol. São personagens que representam os torcedores dos clubes e têm grande empatia, sobretudo com as crianças. Mas nem sempre é assim. Neste vídeo conheceremos os mascotes mais esquisitos do futebol. Alguns nasceram estranhos, outros foram muito mal feitos. Vamos conhecê-los. O primeiro dos mascotes que vamos apresentar é o Krusty the Pie. É uma torta. É uma torta do mascote do Wigan, da Inglaterra. Ele foi concebido assim por escolha popular. O clube fez um concurso para escolher o mascote e a maioria, mais da metade dos inscritos, desenvolveram um mascote em cima de uma torta. O escolhido foi Krusty the Pie. É porque a cidade é conhecida pelas tortas inglesas, as famosas tortas salgadas inglesas. E o Krusty the Pie vem nessa onda. Um amigo culinário do Krusty the Pie é o Baxter the Bridge, do Forfar Athletic da Escócia. É um pastelão, isso mesmo, um pastelão. O próximo mascote é o Super Pepino, que é o mascote, o personagem que representa o Leganés, uma cidade que fica na região metropolitana de Madrid. O Super Pepino é muito popular na cidade, sobretudo porque ele representa a economia local, que já há muitos anos atrás a cidade produzia pepinos, e os torcedores inclusive são chamados de pepineiros. Para piorar mais a situação do Leganés, que além do Super Pepino, eles têm o troféu Vila de Leganés. E esse troféu, sabe o que é? Um pepino de ouro. Algo bem esdrúxulo, não? Se temos o pepino na Espanha, aqui no Brasil, o Itabaiana de Sergipe tem uma cebola como mascote. É o Super Cebola. Ou seja, um personagem, um homem vestido com uma cabeça de cebola. Muito esquisito. Assim como é muito esquisito o mascote do Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que também representa a economia local, que se auto-intitula Capital Nacional do Sapato. É o pé quente, literalmente uma sola de sapato. Na sequência, nós vamos ao Chile para conhecer o Metalito, que é o mascote do Huachipato, do clube chileno, e que é uma barra de ouro, né? O Metalito é uma barra de ouro, literalmente humanizada, né? Na Espanha, outro mascote bastante esquisito é o Roélio. O Roélio é o mascote do Pontevedra. Não dá para definir exatamente o que é, mas as crianças gostam muito do Roélio. O Barcelona, nos seus 100 anos, fez um mascote especial para comemorar a data. Contratou um artista local famoso e ele desenvolveu o clã. O clã é esse aí, esse boneco de um olho só e com um chapéu aí, um boné com a aba virada para o lado. Será que seria uma provocação aos rivais? Uma vez que em terra de cego, quem tem o olho é rei? Na sequência, vamos conhecer o Boilerman, do West Bromwich. O Boilerman foi uma iniciativa publicitária, uma iniciativa de marketing do West Bromwich, na época em que a equipe, o clube, era patrocinado por uma empresa que produzia boilers. Temporariamente, enquanto essa empresa foi patrocinadora do clube, eles tinham um dos mascotes do clube era o Boilerman. Bastante estranho, mas até engraçadinho. Engraçadinhos também são os mascotes do Manchester City. Manchester e Moonbeam são dois extraterrestres, bastante peculiar para um clube de futebol. Será que queriam indicar que o Manchester City é um clube de outro mundo? O Birmingham City talvez tenha um dos mascotes mais esquisitos dessa nossa relação. É o Blue Noses, literalmente um nariz azul. Mas é difícil identificar o mascote com um nariz. Blue Noses é uma referência aos habitantes de Birmingham, que são chamados de nariz azul. Nosso próximo mascote da lista vem da Alemanha, é o Irving do Schalke 04. É uma espécie de humano sem olho, cuja nariz se sobressai. Esse rapaz aí é até simpático, mas bastante esquisito. Isso é só o começo. Ainda tem mais mascotes por aí, mascotes bem esquisitos, bem estranhos. Antes, porém, deixa seu like, dá uma força, se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar de olho nas curiosidades do futebol e mostrá-las para vocês.
Vamos entrar agora na listagem dos mascotes muito mal feitos. Eles nasceram, não sei se para causar riso ou se para assustar. Veja esse mascote do São Paulo, clube alemão. É uma espécie de aranha, mas que dá medo se cruzar com esse mascote de madrugada. Na Major League Soccer, a liga americana de futebol, o New Mexico United tem esse ser aí como mascote. Amedrontador. Sobretudo esses dentes amarelos pro lado de fora, um olho com um X bastante estranho. Aqui no Brasil, a raposa do Campinense causa medo. Ela já foi repaginada, mas os torcedores não gostariam de cruzá-la pelo meio do caminho. Muito menos cruzar aí com o fantasma do Asa de Arapiraca. O clube tem a assombração como mascote e provavelmente querendo aí assombrar os adversários. O Timbu do Náutico é também bastante amedrontador. O time até já tentou amenizar aí o mascote, colocar ele mais engraçadinho, mas a torcida não gostou. A torcida quer mesmo esse mascote com cara de mal. O dragão do Brasil de Farroupilha é o exemplo do que é ser mal executado. Um dragão como mascote do futebol é até comum, mas com uma roupa dessa, amigo, não dá, né? Assim como o dragão do Brasil de Farroupilha, o tubarão do Sampaio Corrêa também causa espanto, sobretudo pela execução ruim do mascote. Outro mascote esquisito dos clubes brasileiros é a ema do Luverdense. Veja só, pescoção, é de ema, né? Mas não deixa de ser esquisito. E o bicho-papão? Se é para ser bicho-papão, tem que ser assim, assustador. É o mascote do Motoclube do Maranhão. Tem uma carinha simpática, mas é o bicho-papão. Vai jogar aquela pelada no final de semana? Aí embaixo nós temos dicas de boas chuteiras e bolas. Tá aí na descrição. Dá uma olhadinha e escolha a mais adequada para você. Vamos continuar com os mascotes. O Guarani de Minas também tem um mascote bastante esquisito. Olha esse tamanduá, é o personagem que representa a equipe. Já na Escócia, o Partick Thistle da Escócia tem esse solzinho aí, ó, cara de que tá sofrendo. Aliás, quem concebeu o mascote do Partick Thistle disse que é para ser assim mesmo. Os torcedores sofrem demais com as atuações do time e por isso o mascote tinha que ter cara de sofredor. O Mirandês da Espanha tem esse javali tenebroso como mascote. E o Orihuela, também da Espanha, tem um escorpião como mascote. Mas isso aí não parece nada como um escorpião. Parece um ser de outro planeta. Um ET escorpião, vamos dizer assim. Na sequência, vamos conhecer o mascote do Sabadell. Ele é até simpático, mas seria o quê? O Vilanovense da Espanha tem esse lobo como mascote, também bastante assustador. Se é para ter empatia, se é para ter o carinho das crianças, não dá para ser algo tão amedrontador. Elas com certeza vão sonhar. A Acadêmica de Portugal tem esse morceguinho. Estranho, muito estranho. E o Beira-Mar escolheu por concurso este mascote, mas eu não consigo definir o que é exatamente esse personagem. Caminhando um pouco mais, o Irapuato do México tem um morango, isso mesmo, um morango como mascote. Ainda no México, Tampico Madeiro tem um siri como mascote. É esse ser aí. Não dá nem para apertar a mão dele, né? No Japão, o Iwate Grua Morioka tem um mascote até bastante simpático, mas é esdrúxulo para quem entra em campo. Tsuru é uma ave de origami que traz sorte. Por isso, ela é o mascote do Iwate Morioka. Acho um pouco bem estranho. O Regina, da Itália, tem uma libélula como mascote. Engraçadinho, mas também muito estranho. Para finalizar o nosso vídeo, vamos à França. Conhecemos o dragãozinho do Metz, também assustador. Faltou algum mascote? Algum mascote esquisito? Algum mascote esdrúxulo? Não faltou? Qual é o mais esdrúxulo? Qual é o mais esquisito?
dos que a gente elencou para vocês? Vai aí embaixo nos comentários e deixa a sua opinião. É importante pra gente. Aquele abraço.